Eu queria falar um pouquinho com vocês do cenário eleitoral do momento, a gente puxando especificamente um pouquinho de Flávio Bolsonaro. A gente sabe ele anda fazendo a primeira viagem pelo Brasil, de certa forma, desde que foi oficialmente anunciado como pré-candidato. A gente acompanhou ele ontem em Rondônia, falando inclusive sobre segurança pública, essas viagens com discussões também sobre alianças locais acontecendo. E ele vai viajar inclusive para o Nordeste também, esse roteiro que vai começar por Natal, no dia 21 de março, no dia seguinte ele vai estar em João Pessoa, e aí, diferente dos demais destinos, a gente sabe, não são territórios mais favoráveis ao bolsonarismo. Esse itinerário que vem sendo trazido, analisado por especialistas como à disposição do senador para tentar votar, procurar mais votos na região, que a gente sabe sempre foi um reduto mais do presidente Lula. Tem uma reportagem hoje aqui na Folha de São Paulo que compila, de certa forma, os dados do Datafolha para falar um pouco dos desafios que vem aí para Lula nessa eleição que a gente vê que numericamente vem sendo cada vez mais apertada entre os dois. A reportagem trazendo uma análise e discutindo uma piora na avaliação de palanques e palanques rachados, virando um desafio para Lula no Nordeste. A gente falando aqui desse recorte especificamente. A avaliação do governo e a rejeição do petista na região estão ligeiramente piores do que a gente acompanhou em cenários anteriores, cenário esse que se soma a rachas na base aliado em pelo menos 6 dos 9 estados. A região foi a única do país em que o petista venceu há 4 anos, mas com diferença ali tão grande que deu cerca de 12 milhões e meio de votos a mais, que compensou a derrota no resto do Brasil, levou ao terceiro mandato. Os aliados afirmam que repetir uma vitória esmagadora no Nordeste é mais do que essencial para a reeleição do Lula aqui na estratégia deles para essa campanha, e as pesquisas vêm mostrando que ele continua sendo apoiado sim pela maioria dos eleitores no Nordeste, depois dos 3 anos agora de mandato, mas a avaliação positiva vem perdendo força aqui, de acordo com os dados. Em março de 2022, 27% dos eleitores do Nordeste diziam que não votariam de jeito nenhum no petista, de acordo com o Datafolha. Na pesquisa feita pelo Instituto agora nesse mês, 33% se recusam a votar nele. Então, o presidente Jair Bolsonaro era rejeitado por 62% há 4 anos, e aí naquela sondagem de 2022, Lula também registrava apoio de 67% dos eleitores nordestinos no segundo turno contra 26% de Bolsonaro, percentual esse que se manteve estável até a véspera do primeiro turno. Agora, o Instituto aponta o presidente com 59% a 30% contra o senador Flávio Bolsonaro na região. Queria uma primeira ajuda sua aqui, professor Jairo, para a gente entender esses novos dados agora da Datafolha, quando a gente olha para esses segmentos aqui, no caso um segmento tão importante quanto do Nordeste. A gente sabe que tem outros importantes para a conta estratégica do PT, mas o que a gente já pode trazer aqui de primeiro momento de desafio? A gente percebe que a queda da avaliação positiva do presidente Lula se dá no Brasil inteiro, em todos os segmentos, é uma coisa mais abrangente do que propriamente uma queda específica no Nordeste, né? Mas eu lembro também que os presidentes, de uma forma geral, começam o ano sempre com uma tendência pior do que quando chegam na eleição. Na eleição, com a campanha, as coisas tendem a melhorar, e no Nordeste não vai ser diferente. Quanto aos rachas locais, eu vejo de forma natural, é um momento de disputa mesmo pelas candidaturas, pelos apoios, enfim, é o ego político de cada um ali naquele momento que está fazendo com que haja dissensões que são normais para esse período de você definir as candidaturas para governador, para senador, para formação de bancadas. Então, são momentos assim que são naturais. Eu lembro que em 2020, quando teve o racha da base bolsonarista, sobretudo com a saída do Sérgio Moro da base do governo, né, do Ministério da Justiça, muito se perguntou quanto que Bolsonaro iria conseguir manter a sua base até o final. Se esse racha na direita ia fazer com que Bolsonaro se enfraquecesse. E quando a gente chega no ano eleitoral, sobretudo no contexto da campanha, todo mundo volta a ser amigo novamente, né? O Moro apoiou o Bolsonaro também
não fez nenhuma desfeita para o Moro. Então, no frigir dos ovos, é isso que vai acontecer, que eu espero que aconteça, em todos esses rachas que podem haver na esquerda. O Lula deve melhorar sua avaliação no decorrer do ano, é o mais provável. É claro que depende de outros fatores que não da vontade do presidente, mas ceteris paribus, como diriam os economistas, a tendência é essa. E no frigir dos ovos, todo mundo vai voltar a ser amiguinho novamente e vai apoiar o presidente, até porque não existe evidência científica, e eu falo aí do ponto de vista da ciência política, de que o apoio do governador aumente o voto do presidente. Pelo contrário, existem mais evidências empíricas, olhando, sobretudo a última eleição, que o presidente aumenta o voto dos candidatos ao governador que ele apoia. Então é muito mais o contrário, os candidatos a governo e senador se voltem à presença do presidente, sobretudo em contexto onde ele é bem avaliado e bem votado, do que esse racha continue até o final, porque essa coisa de palanque, apesar de ser muito valorizada do ponto de vista das estratégias políticas, do ponto de vista científico, não tem nenhuma evidência de que traga votos mesmo para o presidente. Trazer essa análise aqui, então, olhando para a questão dos rachas, e quero trazer um pouquinho aqui também da percepção com você, professor Jesué, geral. Quando a gente vê o discurso, a gente está vendo um pouco uma repetição da última eleição, quando a gente vê ali em termos do sobrenome, mas tendo Flávio tentando colocar a ideia de ser mais moderado do que o pai. Quando a gente vê aqui os dados das pesquisas em comparação de 2022 e agora, o que a gente pode estar tendo da percepção se consolidando ao entorno de Flávio, o que, na sua opinião, a gente pode esperar para o evoluir das pesquisas agora com o cenário ficando mais concreto? Eu vou mais uma vez concordar com o Jário, tá, Natália? Porque em eleição a gente tem que ver não apenas a foto do momento, mas a tendência, né? A tendência passada para projetar a tendência futura. E a tendência é que todos os governos, né, ele falou de presidente, mas também governos estaduais, prefeituras, melhoram a avaliação ao longo do ano eleitoral, porque é um ano que mostram muito o que fizeram, né? E que as pessoas começam a pensar, a relacionar aquilo que elas estão vendo do governo com a eleição. Então, essa conexão que as pessoas fazem, junto com a propaganda e a própria campanha política, melhora a avaliação, mesmo de governos que perdem a eleição. Vou dar um exemplo do Crivella, no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi derrotado pelo Eduardo Paz, mas melhorou a avaliação dele ao longo do ano eleitoral. Então, quando a gente leva isso para as pesquisas, que foi sua pergunta, né, qual é a tendência? A tendência é de radicalização dessa polarização. O Flávio cresceu porque consolidou o voto do Bolsonaro, tende a consolidar ainda mais, ainda tem aí uma franja para pegar, e o Lula tende ou a manter ou a crescer mais um pouquinho na medida em que as pessoas vão relacionar certos benefícios com o governo. Provavelmente ele vai melhorar esses números aí no Nordeste, acho pouco provável ele não chegue no patamar parecido com o que foi o patamar de 2022. Então tem muita coisa para mostrar. Mesmo se a guerra do Irã recrudescer, e aí preço do petróleo, inflação, o Estado brasileiro tem muitos instrumentos para atuar. O Bolsonaro usou esses instrumentos em 22, à torta e à direita, e melhorou muito a avaliação dele, melhorou muito as intenções de voto dele. Provavelmente o Lula vai ter condições também de passar por isso. Então a gente tende a ter um cenário ainda mais polarizado do que 22, porque 22 você ainda tinha o Ciro e a Tebet como duas candidaturas de terceira via, né? E agora você tem ainda o PSD com 3 nomes, você tem o Zema, mas eu aposto que esses nomes vão desidratar a ponto até de retirar, né? O Zema talvez até para pegar uma vice aí do Flávio, ou ir para o Senado e garantir um mandato com um novo apoiando. E o PSD com 3 candidaturas, o Ratinho, por exemplo, o Júnior está ameaçado lá pelo Sérgio Moro, pode tranquilamente recuar para manter o seu estado, ao invés de fazer um voo nacional e perder o que ele tem no estado. Acho que das candidaturas que estão aí colocadas, só do MBL, né, do Renan Santos, que eu acho que vai até o final para cumprir o papel de Pablo Marçal, né, que o Pablo Marçal cumpriu 24. Tal vai ser a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os dois ainda têm uma gordura para crescer aí e disputar a presidência em 2026.